Como manifestar rápido? Como manifestar rápido? Essa é uma pergunta muito boa. E eu vou dizer que para você manifestar rápido, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de perceber que aquilo que você quer não aconteceu ainda. Você precisa parar de perceber que aquilo que você quer não aconteceu ainda. E geralmente, não precisa ser sempre assim, mas geralmente, quando as pessoas falam que querem manifestar algo rápido, quando as pessoas falam em manifestar rápido, elas estão muito conscientes de que aquilo não aconteceu ainda. Quando alguém fala, eu quero isso, eu quero rápido, a pessoa está totalmente consciente de que aquilo não aconteceu ainda. Ela está pensando como se aquilo não tivesse acontecido e a impaciência que ela está sentindo é um indicador de que ela está completamente fora de alinhamento com aquilo ali que ela quer e que ela não vai manifestar rápido. Ou seja, quanto mais rápido você quer, mais demora para chegar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de perceber que aquilo não aconteceu. A segunda coisa que você precisa fazer é buscar por pensamentos e ações que te tragam bem-estar, que te coloquem uma vibração elevada. E não necessariamente só nesse tópico, ou em todos os tópicos que você puder fazer. E aí, quando você tem esses dois itens em ordem, quando você não pensa como se não tivesse acontecido, ao mesmo tempo que você busca por pensamentos e ações que te trazem bem-estar, não só nesse tópico específico, mas em todos os tópicos da sua vida, agora você está em alinhamento. E quando você está em alinhamento, aquilo que você quer vai chegar através da sincronicidade no momento perfeito para você. Agora tem uma outra questão que eu gostaria de falar também. Muitas vezes existe um processo para manifestação. Muitas vezes existe um processo. Às vezes existe um processo mais longo, às vezes existe um processo mais curto, mas geralmente tem um processo envolvido. E no passado eu achava que isso era uma crença limitante. No passado eu achava que se estava demorando para manifestar, se eu estava passando por um processo, era por conta de uma crença limitante minha. E que manifestação era instantânea e que não precisava de processo nenhum. Sim, eu concordo que a manifestação é instantânea. Vibracionalmente, energeticamente, a manifestação é instantânea. Quando você ativa um lado da onda, o outro lado surge automaticamente, instantaneamente. Nesse sentido, manifestação instantânea. Como o Abraham Hicks fala, você decide o que você quer, vivendo o contraste, você sente a emoção negativa significa o quê? Você deu luz a um desejo e agora esse desejo está vindo na sua direção. E a emoção negativa que você está sentindo é um indicador de que o pensamento que você tem ou a crença que está ativa nesse momento está impedindo que o outro lado da onda acesse a sua realidade, ou seja, está impedindo que a sua manifestação chegue. Então, nesse sentido, a manifestação é instantânea, mas a gente está em uma realidade física e pode, muitas vezes, levar um tempo para que tudo se manifeste. Por exemplo, digamos que hoje você tem um desejo de ter um filho. Quero ter um filho. Hoje surgiu esse desejo em você. Qual é a probabilidade de que amanhã você acorde com uma criança correndo pela sua casa? Muito baixa, né? Geralmente existe um processo aí que você vai passar. Mesmo que seja um filho biológico, mesmo que seja um filho adotivo, existe um processo que você vai passar. Se hoje você tem o desejo de se casar, qual é a probabilidade de que você vai acordar amanhã e o seu marido ou a sua esposa vai estar na igreja te esperando com todos os convidados e tudo organizado lá e você vai simplesmente se vestir e ir para lá? Qual é a probabilidade disso acontecer? Muito baixa, né?
Você vai passar por um processo que vai te levar a essa situação. Então, existe um processo para manifestar as coisas. Às vezes é um processo mais longo, às vezes é um processo mais curto, mas existe um processo. E o processo não precisa ser uma coisa ruim. O processo pode ser prazeroso, o processo é para ser uma coisa prazerosa. O processo foi feito para que você se prepare para desfrutar cada pedaço da sua manifestação. Você não quer comer toda a comida do resto da sua vida hoje, né? Não, você quer que venha de maneira gradual, de maneira que você possa apreciar aquilo. E esse é o propósito do processo. Então, quando você tem o primeiro ponto em ordem, que é não perceber que não aconteceu ainda. O segundo ponto em ordem, que é seguir o seu entusiasmo com pensamentos que te fazem bem e ações que te fazem bem, o máximo que você puder. Geralmente esses dois são suficientes para que você manifeste o que você quer. Mas se ainda assim você perceber que não se manifestou ou que não se manifestou completamente, perceba que você está passando por um processo, que a manifestação está vindo na sua direção, está entrando na sua vida e que você está passando por um processo e aprecie o processo. Perceba que aquele processo é essencial para que você seja capaz de desfrutar ao máximo a sua manifestação quando ela chegar.